Olá, eu sou Bárbara Baião, analista de Congresso do Jota. A discussão para reduzir o preço do combustível tem sido pedagógica para explicar como que a agenda do Congresso está tomada pela corrida eleitoral. O que significa dizer, nesse caso específico, que a solução que deve prevalecer é uma medida água com açúcar, expressão que inclusive já tem sido usada por parlamentares para resumir o assunto. Existem algumas razões para isso. A primeira delas relacionada à já conhecida falta de articulação do governo. A ala política, que lá no início da discussão preferiu uma PEC mais abrangente para desonerar sobre todos os combustíveis, agora quer ganhar tempo. Avalia que a Rússia, com os sinais que tem dado de que não deve invadir a Ucrânia, isso deve contribuir para a redução no preço do barril do petróleo. E tudo isso pode ter um impacto mais abrangente no bolso do consumidor brasileiro na avaliação do governo do que qualquer aprovação de medida atualmente debatida no Congresso Nacional. A equipe econômica do ministro Paulo Guedes chegou a abrir uma frente de negociação com o petista Jean Paul Prats, relator desse assunto lá no Senado, mas saiu contrariada com o parecer que foi divulgado na terça-feira, porque não avança em relação a essa desoneração dos combustíveis sequer sobre o diesel, que era algo que absolutamente estava, de certa forma, pacificado. Pelo contrário, Jean Paul Prats preferiu deixar essa seara do combustível muito autorizativa no terreno de governadores e focar numa agenda mais social nesse aspecto nacional, ampliando o alcance de famílias que seriam beneficiadas pelo Vale Gás. Isso não é em vão. Antes dessa medida ser incorporada no parecer, Jean Paul Prats se reuniu com o ex-presidente Lula para discutir essa decisão. E se política também é feita de gestos, também é esperado um gesto relacionado ao PSD para destravar esse nó. PSD que tem piscado para Lula no cenário nacional, mas que agora é o fiel da balança nessa discussão do Senado, porque a bancada, que é a segunda mais numerosa por lá, está absolutamente dividida. Uma ala defende a aprovação do texto do Jean Paul Prats, dividindo inclusive a paternidade da medida, que é autorizativa para governadores, mas outra ala, capitaneada pelo senador Alexandre Silveira, ainda não desistiu de tentar votar a PEC, que foi apelidada na economia como a PEC kamikaze, pelo impacto fiscal, o que indica também que parte do PSD gostaria de ter essa paternidade de uma proposta mais efetiva nas próprias mãos. Vai depender de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que até aqui tem adotado um tom muito pragmático em relação a esse assunto. E é de Rodrigo Pacheco também que deve começar a sair como o PSD deve se posicionar no cenário nacional, com a viabilização de uma candidatura própria ou não.